Deus de poder e glória. Deus continue sendo louvado. E eu também sou da uma igreja tão gloriosa, pode ser amém? Amém. Nossa, não tá não. Ó, Palmeiras, não. Balança, mas não cai. Atos dos Apóstolos, por gentileza. Só perdendo tempo, né? Capítulo 13. Vamos estar lendo, precisando de alguns versículos, por gentileza. Quantos irmãos procuram, né? Como de costume, agradeço a Deus, primeiramente, por mais misericórdia, ao nosso pastor Avaí, juntamente com a nossa missionária Ione, né? Por mais forte confiança, Deus continua sendo louvado. Sou alegre em rever aos irmãos, pastor Miguel, seu filho José Miguel também, né? Irmão em Cristo, um grande amigo em consideração. Deus continua abençoando cada vez mais. Em rever algumas irmãs, nossa irmã Isabel, a irmã dela, nossa querida Eliane. Deus continua abençoando. E os demais irmãos também, missionários Alexandre, os irmãos que é a porção da casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Estaremos vendo alguns versículos variados. Estarei no versículo, em seguida peço para o comentário no seguinte, que é como estarei mencionando nesta noite. O pastor Miguel estava olhando para a nossa missionária Ione. O pregador, a pessoa pregador, acho que estava esperando eu falar o nome, né? Mas ali ela estava com o olho fechado, estava em espírito, ela estava olhando para a missão, Deus continua abençoando. Aleluia. Aí os irmãos já sabem, né? Meu nome é Wesley Hugo, né? Agradeço também ao nosso presbítero, pastor Reginaldo, né, para o auxílio, né, sempre está dando auxiliar, precisa de uma automática, ele sempre está disponível para poder dar um auxílio a nós, né, toda vez que nós vemos aqui. Agradeço a companhia dos meus irmãos, obreira Tatiane, minha mãezinha, obreira Sônia, meu amigo Isaac, e agora vou tirar a onda, e o meu maestro, Pablo. Amém? Deus continue sendo louvado. A Isabel disse, né, que tocava para ela lá, para aprender com ele a não tocar, a não louvar com o plebeio. Eu vou tirar minha onda também, o meu maestro. Deus continue sendo louvado. Versículo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2. Em seguida, os irmãos leram o versículo 4. E seguidamente, vou estar falando para os irmãos, os versículos serão lidos. Subtítulo: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Versículo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, é qual diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando. E o que a igreja? E servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo. Disse quem? Obrigado. Apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja, o versículo 4, por gentileza, o versículo 4 de Atos 13. 1, 2, 3. Versículo 7, estarei no versículo 7. E a igreja estarei falando com o Paulo estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Ele, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Procurava ouvir muito o quê? A palavra de Deus. Amém. Versículo 9, a igreja, por gentileza. Versículo 9. 1, 2, 3. Todavia, Saulo, permanecendo chamado, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: 10. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Amém. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao Senhor do Senhor. A palavra ao seu contexto, né? Mas antes vemos relatar uma outra passagem que é qual interliga com esta de Atos, capítulo 13, vindo no mesmo Atos, capítulo 12, mesmo Atos,
porém, capítulo 12, aonde, sem muitos detalhes para tentarmos ganhar tempo, a palavra vai te dizer que Herodes, ele prende aos discípulos, ele prende a Tiago, irmão de João, e a Bíblia Sagrada vai te dizer, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que a qual Herodes manda matar a Tiago, irmão de João, e ali ele manda prender seguidamente a Paulo, manda matar Tiago e prende a Pedro, e ali ele vai te dizer que enquanto Pedro estava preso, ele estava dormindo, e ao mesmo tempo que Pedro estava preso e Pedro estava dormindo, no mesmo instante, podemos dizer, entre aspas, biblicamente, é claro, a igreja orava por Pedro preso e dormindo, descansando no Senhor, vamos dizer assim, e a igreja orando por Pedro. E enquanto a igreja orava por Pedro, a Bíblia continua sendo enfática em dizer que a igreja orando em casa, unanimamente, ou seja, reunidas num só propósito, num só clamor, numa só ligação, o Senhor, enquanto a igreja orava, o Senhor enviava um anjo para ir de encontro a Pedro. Sem muitos detalhes, a Bíblia vai te dizer que ali o anjo fala, levanta, acorda, calça as tuas alpacas. A alpaca antigamente eram os calçados dos pés, creio que os irmãos já sabem, e assim eles passam pelos quarteirões, dos quartelos dos soldados, e ali já está preso alguns soldados. Olha só como Deus está na direção. Ele preso não somente em algum ferro, vergalhão, mas também preso nos soldados. A Bíblia continua sendo enfática em dizer que as correntes caíram e o barulho não foi suficiente para acordar os soldados. Pedro, seguidamente, ele levanta, segue o anjo, pega a sua capa, segue o anjo e passa por mais 2 soldados. E ali nenhum dos 2 soldados viram a Pedro. Por quê? Porque Deus estava na direção. E a Bíblia continua sendo enfática em dizer, sem muitas delongas, tentar ser um pouco mais breve nessas partes, prossegue-se dizer que Pedro, quando chega de frente, mais um anjo seguindo o anjo, ali de frente aos ferrolhos, o portão de ferrolhos, a Bíblia continua sendo enfática em dizer, vem nos enfatizando que os portões, Pedro, nem o anjo, nem Pedro precisaram de, talvez, não lembro, não sei exato como se chamava antigamente, mas no dia de hoje, não precisou de apertar ou de virar a maçaneta dos portões de ferrolhos, não, só a proximidade deles, como se fosse aqueles portões de shopping, né? Como se aproxima de abre sozinho. Aqueles portões de ferrolhos foi de igual forma, abriram-se sozinho e o anjo e Pedro continuou andando. E ali por quê? Porque Deus estava na direção, e Pedro, ao observar que o anjo já estava se apartando dele, olhou ali e pensou, agora eu sei que isso não é uma visão e nem um sonho, mas é uma realidade. Seguidamente, ali chega em casa, ali batendo na porta, né, vem uma menina chamada Rod ou Rod, não sei exatamente, sei a palavra, não sei a expressão, Rod ou Rod, provavelmente deva ser Rod, escutava de Pedro, e ele diz, não deve ser o anjo, não, mas é Pedro mesmo, que estava chamando lá fora. E assim, nem os próprios irmãos que estavam orando, os irmãos vão entender o mistério, logo em seguida, nem os irmãos que estavam orando pela liberdade de Pedro, estavam acreditando na Rod, naquela jovem, que Pedro estava batendo na porta. Seguidamente, ali acontece que Herodes morre, vem encontra em seu lugar, e Pedro ali é livre, né? E Herodes morre porque não, aí vem o coelho de fogo, né? Se você não adorar, vai ser tudo de bicho. Herodes, o povo disseram, voz de Deus, não do homem. Herodes não adorou a Deus e foi comido de bicho. E a Bíblia vai te dizer que seguidamente o Senhor dá uma ordem, onde nós lemos nesse capítulo 3, para o apóstolo Paulo, alguns irmãos de Antioquia. Ele diz, o próprio Espírito Santo, como nós lemos, eles estavam em oração, fazendo a obra do Senhor e jejuando, como enfatizamos nesta noite. E assim a Bíblia prossegue te dizer que o Espírito Santo dá uma ordem para apóstolo Paulo, Barnabé e o outro companheiro, se não faz memória, João. Os 3 para ir em Chipre, para fazer uma viagem missionária. O subtítulo já diz, a primeira viagem que tem outro, não, presbítero,
Reginaldo já até mencionou, né? Leamos que foi a confirmação da palavra, sobre apóstolo Paulo. Citou um pouco que foi um dos maiores apóstolos missionários do Novo Testamento, nas epístolas que a qual vem nos relatar as Sagradas Escrituras. E ali abriu uma congregação, levantava um obreiro para ficar de frente, e assim ele seguia caminho e viagem, depois retornava nos lugares que ele tinha levantado. E assim, o primeiro lugar que o apóstolo Paulo vai na sua primeira missão, direcionada pelo Espírito Santo do Senhor, como nós lemos nessa noite em Chipre. E ali, o lindo que nos relata as Sagradas Escrituras é que o apóstolo Paulo, ele depara com um homem chamado Sérgio Paulo, procônsul, que a qual significa governador daquela província. E ali, Sérgio Paulo queria ouvir muito a palavra de Deus, porém ali havia um encantador. Que é encantador? É um feiticeiro, que a qual ficou irritado, vamos dizer assim, entre aspas, não ficou satisfeito com o apóstolo Paulo chegar em Chipre e ministrar e pregar a palavra. Apóstolo Paulo, quem está, os irmãos vão entender logo em seguida também, quem está cheio da presença do Espírito Santo do Senhor, ele tem poder e autoridade dos céus, ele tem a virtude do Espírito Santo. E apóstolo Paulo, cheio do poder do Espírito Santo do Senhor, ele olha para aquele encantador e diz: você que carrega consigo o espírito do engano, o espírito de enganador, o espírito de encantador, o espírito da mentira, o espírito da adivinhação, o espírito de feiticeiro, só por causa da sua rebeldia, eu ordeno agora, te maldiçoo, entre aspas, de dizer: você ficará cego por um tempo. Não falo o exato tempo, mas ficará cego por um certo tempo. Quem tem a presença do Espírito Santo tem autoridade para dizer: enfermidade seja lançada por terra, câncer seja jogado por terra e queimada, macumbaria seja desfeita. Saindo da introdução e entrando na ministração, de acordo com o que nos vai entender o Espírito Santo, já começamos na ministração profetizando nesta noite mediante Atos capítulo 12, onde nós temos, como disse, que os irmãos iriam entender o mistério. A Pedro, quando o anjo estava se apartando dele, ele pensou: agora eu sei que não foi um sonho, não foi uma visão que eu tive agora, não, eu não estava sonhando com este acontecimento, mas isso daqui é uma realidade. De conforme a igreja que orava, quando Pedro bateu na porta, a Rode foi dizer para os irmãos que estavam orando para Pedro: ó, Pedro está batendo na porta, ele está chamando os mesmos irmãos que estavam orando anteriormente, duvidaram da palavra daquela jovem e disseram: não, esta voz é de algum anjo, Pedro não está aí. Aí depois que eles foram ver pessoalmente, acreditaram que de fato, realmente, Deus escutou a oração deles. Voltando para as mãos de Pedro e receber a profecia, por gentileza. Pedro achava que o acontecimento da libertação da prisão dele, mesmo que ele estava descansando no Senhor, ele pensou que era uma visão, que agora era um sonho, mas quando o anjo se apartou, ele creu: não, isso daqui é uma realidade. Os mesmos irmãos que oravam em casa por Pedro, ali duvidaram da palavra de Rode, que agora disseram que era um anjo, a Rode do anjo, mas quando viram Pedro
dizer que eles estavam buscando fazer a obra do Senhor e jejuando. Aí certamente não foi um homem, um apóstolo, um diácono, um presbítero, que a qual falou de si mesmo: ó, eu estou ordenando vocês, vão fazer missão. Não, foi a própria voz do Espírito Santo do Senhor que disse, mediante eles pagando preço, mediante eles fazendo a obra, mediante a eles jejuando, orando, fazendo a obra do Senhor, o Espírito Santo disse: vai até Chipre fazer a minha obra. Sabia que até para fazer a obra nós temos que ter de fato a direção do Espírito Santo do Senhor? Amém. Fazer a obra na direção do Espírito Santo? Mas não é para fazer a obra? Não estamos aqui para pregar? Não estamos aqui para evangelizar? Não estamos aqui para fazer a obra? Como que eu vou pedir direção ao Senhor? Atos capítulo 16, em parte dizer que antes, irmãos, já conhecem a passagem que houve, o apóstolo Paulo e Silas oravam e cantavam pedindo ao Senhor, Atos 16, versículo 25, e ali o alicerce estremeceu. Mas leia no início dos versículos, antes de o apóstolo Paulo chegar em Filipos de Macedônia, aonde ele estava, ele tentou ir para, não recordo o nome exato, mas ele tentou ir para 2 regiões por si mesmo. Primeira vez ele pensou, não está escrito assim, mas vamos conjecturar: vou para a região tal. Aí ele se prepara e a Bíblia fala lá no 16, os primeiros versículos: o Espírito Santo me impediu de ir. Ele ia fazer a obra do Senhor. Seguidamente, pela segunda vez, apóstolo Paulo tenta ir para outra região. Vamos fazer a obra nessa região então. Aí, seguidamente, o Espírito Santo novamente o impediu de ir para essa região. Aí, pela terceira vez, foi diferente. Apóstolo Paulo dormindo, aí o Senhor permitiu ao apóstolo Paulo ter visões, como se fosse uma multidão, gritando numa só voz: ó Macedônia, salva-nos, Macedônia. Aí então o apóstolo Paulo entendeu que o mistério que Deus tinha com ele, a obra que Deus tinha através dele, não era na primeira região e nem na segunda região que ele em si queria ou tentou ir, mas o negócio de Deus com ele, através da vida dele, era em Macedônia. Ou seja, até para fazermos a obra do Senhor, precisamos da direção do Espírito Santo do Senhor. O irmão Reginaldo está com presbítero há não sei quantos anos, vou levantar ele, evangelista. Gente, não tem meu amigo, conheço há mais de 10 anos, só um exemplo, né, irmãos? Meu amigo e tal, mas vou levantar ele a um grau maior. Não vai pedir direção do Espírito Santo, não? Será que a obra é minha? Será que a obra é sua? Vivemos no meio de uma nova geração em que as amizades, as aparências têm falado mais alto do que a voz do Espírito Santo do Senhor. Antigamente, 10 ministérios poderíamos citar nome por nome, mas não iremos citar por falta de ética. Eles oravam há 11 anos para dizer: Senhor, o irmão é um obreiro, é um cooperador, posso levantar ele a diaconato? Se quando o Senhor não respondia, o irmão continuava no mesmo grau de posição, de cargo que ele estava. Mas hoje em dia, nessa nova geração, a pessoa diz: a irmã é bonitinha, vem cá, vou levantar missionária. O irmão é meu amigo, vai levantar pastor. Ei, é por isso que o mundo não tem ficado firme na presença do Senhor, porque tem andado na carnalidade, no seu sentimentalismo, no seu sentimental,
novamente. Apóstolo Paulo, Barnabé e João chegam a Chipre. Olha que interessante. Procônsul Sérgio Paulo, o governador da província de Chipre, ele se alegra quando esses 3 homens de Deus chegam na sua região, na sua província. E ali, apóstolo Paulo não chega pregando, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Mas o próprio governador, irmãos, olha só o grau de cargo da pessoa naquela província. O próprio governador estava ansioso, se alegrou com a presença, com a chegada dos 3 apóstolos, dos 3 servos do Senhor, apóstolo Paulo, Barnabé e João. E ele mesmo estava querendo, nós lemos nessa noite, ele estava querendo receber, estava querendo ouvir a palavra de Deus. Podemos fazer uma analogia, significando comparação no dia de hoje. O próprio governador, vamos entender o mistério, ele se alegra com a presença dos 3 homens de Deus. E ele fica ansioso para ouvir a palavra de Deus. Igual no dia de hoje, a pessoa fica julgando, está nas drogas, tem jeito mais não, está na bebida, está na prostituição, fica só julgando. Mas só Deus e aquela pessoa sabe como está o coração dele ou dela. Enquanto, conforme a Bíblia fala, em Atos, se não vai lembrar capítulo 10, enquanto Pedro estava julgando o centurião Cornélio, o Espírito Santo já estava trabalhando em Cornélio. Cornélio orava, Cornélio, mesmo não sendo servo de Deus, lia a Bíblia, Cornélio jejuava. Enquanto Pedro estava julgando a Cornélio, o centurião Cornélio estava orando, Cornélio estava meditando na palavra, Cornélio estava jejuando. Enquanto o profeta Ananias, Atos dos Apóstolos capítulo 9, estava julgando, Senhor, vou de encontro com Saulo, ele é homem de matador de cristãos, ele mata o servo do Senhor, certamente irá me matar também. Enquanto o profeta Ananias estava com medo de Saulo, a Bíblia fala que Saulo estava tendo visões e orando. Deus já estava trabalhando na vida de Saulo. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual quando só julga, mas como o Senhor disse para o profeta Samuel, não atento para a aparência, mas eu atento o coração. Não quis nombrar liberdade para dizer assim, Deus só quer o coração, não vai de qualquer maneira, com qualquer não, negativo. Nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Mas como não é o caso hoje, amém. Não é o ponto de liberdade para dizer que posso dar de qualquer jeito, porque o Senhor disse para o profeta Samuel que Deus só quer o coração. Senão vai dar só o coração para arrebatamento, nosso coração voando. E nosso corpo aqui. Ironia. Com respeito. Seguidamente, a Bíblia fala, tanto Pedro julgando a Cornélio e o profeta Ananias julgando a Saulo. Entre ambas as passagens, Atos 9 e Atos 10, Deus já estava trabalhando na vida deles. Aí quando Pedro teve uma visão de os animais vivos, ali o Senhor, a voz do Senhor disse, pega, mata e come. Por 3 vezes, pega, mata e come. Ah, Senhor, mas não quero comer, não vou comer essas coisas imundas não. Aí o Senhor responde, como você vai considerar impuro aquilo que eu mesmo santifiquei? Meu Deus já sabe. Deus continua sendo louvado. Como que vai tornar impuro? Como vai considerar impuro aquilo que eu já santifiquei? Aí quando Pedro chega de Cornélio, ele entende. Agora ele entende porque o Senhor estava dando aquela visão.
aquele homem se incomode. Por nome, ele mais sobre a memória. Ele mais o algo assim. O encantador. Eles são mais só. Você merece isso. O encantador se incomoda, não quero esses nomes aqui não. Aí apóstolo Paulo, cheio da presença do Espírito Santo do Senhor, ele olha para aquele encantador. Você que está todo, lembra essa noite, ó filho do diabo, que tem o espírito de engano, que tem o espírito da mentira, da adivinhação, da feitiçaria. Eu te amaldiçoo agora, que por causa da sua rebeldia e não querer receber a palavra do Senhor, ficarás cego por um tempo. Aí não fala exatamente por um tempo, mas Deus teve misericórdia dos apóstolos Paulo para dizer que seria por um tempo, não seria cego para sempre. Aí dizemos mais, o irmão chegou, a irmã estava com as pernas doendo, ou o irmão estava com as pernas doendo, vamos na ética, né? Claro. O irmão foi, nem falou uma das palavras. Como manteve o mistério? O irmão nem falou uma das palavras. O irmão só botou a mão na perna do irmão lá e disse para a enfermidade sair em nome de Jesus. E nem fez a oração de 20 minutos, de meia hora, aquela intercessão alta. Não, ele só falou umas 3, 4 palavras na oração, pôs a mão e o irmão já foi curado. A irmã só estendeu as mãos, 5 minutos ela orou e Deus já respondeu. O irmão estava endemoniado, a irmã só estendeu a mão, o menino caiu por terra, nem prolongou na oração. A hora anteriormente nós lemos. Antes de apóstolo Paulo, Barnabé e João chegarem em Chipre, antes eles já estavam fazendo a obra do Senhor. Antes eles já estavam orando. Antes do alento desta noite, eles já estavam jejuando lá atrás, para lá depois, na frente. Só amaldiçoar, apóstolo Paulo, só amaldiçoar e o irmão já ficar certo na mesma hora, sem muitas palavras, sem muitas delongas naquela maldição, naquele anátema. Mas irmão, estranha, mal chegou, nem faltou as palavrinhas, mas antes ele já estava abastecendo a reserva do dia. É o Senhor dizendo, irmão, chegou agora, só estendeu a mão e me caiu. Nem orou muito, mas por quê? Porque antes de ele chegar ali, ele já tinha orado em casa, e através da oração dele em casa, já foi suficiente quando ele e a oração que ele teve no secreto já foi o suficiente para abastecer quando ele estiver fazendo a obra publicamente. O Senhor disse, instruiu no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando fores orar. Tem um momento de clamar entre os irmãos, mas tem aquele momento de intimidade com o Pai Celestial. Quando fores clamar, quando fores orar, Mateus capítulo 6, se não for memória, versículo 6, entra no teu quarto, no seu aposento, fecha a tua porta, ora secretamente a Pai Celestial, e você orando secretamente, Ele te abençoará publicamente. Não é só vir pregar, não é só vir louvar, é ter uma vida de intimidade com o Pai Celestial. Vivemos no meio de uma nova geração em que agora só quer saber de vir pregar, mas não ora quando está em casa. Às vezes até para aparecer para os irmãos de joelha, ora, ou nem ora, só está joelha, olha para o irmão, se vai levantar, eu levanto também. Ali só quer pregar, mas não tem uma vida de constante oração. A pessoa só quer a sombra do Senhor em multidão, a vida dos homens, mas não tem um segredo para te
da ressurreição, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45, se não falha a memória. Esta é a palavra que vem de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, sejais, alguém diz aí, escutei alguém dizendo aí, até que do alto, alguém está ligado, até que do alto sejais de fato revestido de poder. É o Senhor dizendo: ei, eu sei, meu filho, que você quer pregar a minha palavra, mas antes se prepara primeiro. Eu sei que você quer sair das igrejas louvando o meu santo nome, mas primeiro, calma aí, se prepara primeiro, se santifica primeiro, se lapida primeiro. Eu sei que você pegou as mãos do endemoniado e o endemoniado caiu por terra, mas antes de você cumprir o índice, primeiro fica na cidade de Jerusalém, primeiro se prepara, se santifica, não esteja de qualquer maneira, mas se prepara no secreto primeiro. Por que missão é isso? Missão não é somente ir fora, mas também cumprir o id dentro também. Terminando, como já disse algumas vezes, há dois tipos de missionários: o que vai e o que? O que vai e o que? O missionário que vai, ali vai aos quatro cantos da terra, vamos dizer assim, algumas igrejas pregam a palavra, foi o missionário que foi. Aquele que vai levar roupa, vai levar mantimento, vai levar comida, vai levar vestimentas, calçados, o missionário que foi. E o missionário que fica, é o missionário de Atos capítulo 12, que estava intercedendo por Pedro. O missionário que vai pregar, vai levar mantimento, vai levar utensílios para quem precisa, vai levar principalmente a palavra. É o missionário que fica só na intercessão: Senhor, abençoa o teu servo. Senhor, abençoa a tua serva. Livra de todo laço de acidente. Proteja ele, esteja com ele em cada lugar que ele passar. Pedro preso e a igreja em casa, dos 12, intercedendo para o apóstolo Pedro. Mas também vivemos no meio de uma nova geração que a pessoa nem para interceder não intercede. E a intercessão é algo importantíssimo também na casa do Senhor. Mas a pessoa desacredita da sua própria fé, automaticamente do seu próprio Deus. Ah, Senhor, já orei, já intercedi. Ah, mas será que a minha oração está valendo? Ah, estou com preguiça, estou cansado, acho que não vou interceder pelo irmão, não. Mas a oração é importante, uma intercessão é importante. A oração por alguém, que no caso é intercessão, é uma prova de amor que você demonstra pela pessoa. Você intercede: Senhor, visita a irmã fulana, senão que você se preocupa com ela. Senhor, protege o irmão fulana, senão que você ama ele. Senão não intercederia por ele, não intercederia por ela. O próprio Senhor, ou o apóstolo Paulo, provavelmente, ou até mesmo Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz na parte B: a oração de um justo pode muito aos seus efeitos. Irmãos, se a oração de apenas um justo
filósofos, toda ação gera uma reação. Para ser lembrado nessas palavras, nessas partes, para terminarmos. Cramos a mim, responder-te-ei quando grandes crimes que não sabes. A ação, cramos a mim, vindo de nós clamamos ao Senhor. E responder-te-ei, agora a reação do Senhor, responder-te-ei quando grandes crimes que não sabes. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta e entrarei em sua casa. Aí a parte B, serei com ele e ele será comigo. Automaticamente, Jesus dizendo, serei com ele. Ou seja, então ele será para mim. As palavras de Jesus conjecturando. Aí depois que eu será com ele, no caso ele será para mim, para a língua portuguesa. Aí sim eu vou ser com ele, que no caso ele será comigo, para depois eu será para ele. Nós vamos entender. Primeiramente eu, Jesus, irei ser com ele, que no caso ele vai ser para mim, ele vai apresentar a ceia para mim. Aí depois ele seguramente vai ser comigo, que no caso seguidamente eu serei para ele. Vai ser mais simples. Primeiro nós seremos para Jesus. Aí depois Jesus vai ser seguramente vai ser para nós. Aí Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, se não vai a memória, versículo 17, 18. Você será chamado de Simão Barjão, será chamado de Pedro, que agora significa pena. Sobre ti edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Além a parte. Tudo que ligares aqui na terra, primeiro na terra será ligado nos céus. E tudo que ligares, primeiramente na terra, aí seguramente será ligado nos céus. É o Senhor dizendo, primeiro eu faço a minha parte, para depois Deus fazer a dele. Jeremias 33,